Efésios capítulo 6. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós reverenciamos a Tua palavra neste momento. Reconhecemos, Deus, que não há outra palavra, não há outro evangelho, Pai. Não há outro Deus. Por isso nós estamos aqui. E felizes, Pai, porque nós poderíamos estar em tantos outros lugares, mas o Teu Espírito nos trouxe para cá. O Teu Espírito nos convenceu, nos capacitou, nos deu ânimo, e nós vencemos barreiras e estamos aqui. E já que estamos aqui, Deus, nós imploramos, fale conosco. Fale, Deus, ministre no nosso coração aquilo que o Senhor tem, aquilo que o Senhor realmente, meu Deus, deseja falar com cada homem, com cada mulher, desde o mais novo até o mais velho, Senhor. Nós não podemos sair daqui, meu Deus, sem ouvir a Tua voz. Por isso venha bradar no mais profundo do nosso ser, venha nos empolgar, venha, Deus querido, trazer vida em nós, meu Pai. Nós queremos sentar na mesa. Deus, eu peço ao Senhor, eu quero ser somente um instrumento sendo usado nas Tuas mãos. Dê-me graça, sabedoria, unção vindo do alto, Pai, para que eu possa ministrar a Tua palavra assim como ela é. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus. Efésios capítulo 6, desde o início, nós vamos até o versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porquanto isto é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento como promessa, para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas educai-os de acordo com a disciplina e o conselho do Senhor. Aleluia. Amém, queridos? Irmãos, nós sabemos o quanto que o mundo, o quanto que o diabo tem arquitetado, o quanto que o diabo tem levado vidas a irem contra essa família original. Essa família original que o próprio Deus criou lá no Éden, há muitos anos atrás, aonde Deus ele criou o homem e a mulher, e deste casal Deus deu filhos, e a terra se encheu. A terra foi se enchendo, homens, mulheres, pai, mãe, filhos, os netos e toda uma descendência. E se nós olharmos para a palavra de Deus, o que nós vamos ver? Grandes homens de Deus, grandes pais cuidando dos seus filhos, honrando as suas esposas, cuidando dos seus lares e também honrando a Deus acima de tudo. Nós podemos ver isso na vida de Noé, nos ensinamentos que ele deu para os seus filhos, mesmo diante de uma situação tão grave, onde o pecado reinava, onde as famílias, os pais, os filhos, ninguém se importavam com a palavra de Deus, ninguém se importava com este modelo original de família, ninguém respeitava os pais, ninguém queria saber de respeitar, de reverenciar o próprio Deus. E nós sabemos de que Deus, a palavra de Deus fala de que Noé, ele achou graça diante dos olhos de Deus. Imagina, no meio de tantos pais, no meio de tantos homens, de tantas pessoas, Noé, um homem, um pai, achou graça diante dos olhos de Deus. E durante 120 anos, este homem convicto, este homem cheio de fé, ensinando os filhos e empolgando os seus filhos para ajudá-lo na construção da arca e serem separados, a viverem separados de outras pessoas, do pecado, porque Noé sabia de que existia um modelo real e verdadeiro para a família, e
E este modelo vinha de Deus, o Deus que ele servia, o Deus que ele acreditava. Nós sabemos de que Deus destruiu todas aquelas pessoas, aquelas famílias, e somente a família de Noé permaneceu, exatamente por conta de um pai compromissado, de um pai cheio de fé. E aí depois nós conhecemos a vida de Abraão. A palavra de Deus fala a respeito dele, o quanto que este homem também acreditou no Senhor, e o quanto que Deus abençoou a vida dele, porque ele foi um marido, ele foi um pai, e antes disso ele era um servo de Deus, e viveu muito bem. E nós conhecemos a vida do seu filho Isaque, que também da mesma forma foi marido, foi um pai, e procurou ensinar os ensinamentos de Deus, e educar os seus filhos de acordo com a palavra de Deus, e assim ele fez. Amou sua esposa e, acima de tudo, ele amou e reverenciou a Deus. E então deste casal nasceu Jacó. Jacó, que também, juntamente com seu irmão Esaú, eles eram gêmeos. E então Jacó, ele foi um excelente pai, teve 12 filhos. E é claro que não foi também um pai tão perfeito assim como nós encontramos na Bíblia tantos homens de Deus que falharam na formação, na criação, na educação dos seus filhos. Mas Jacó, de tudo, ele foi muito bem. Para 12 filhos, imagina ter que educar 12 filhos, dando a mesma educação, com mães diferentes. Imagina a luta que era, mas ele também procurou instruir os seus filhos nos caminhos do Senhor. Aí nós vamos olhar para tantos outros homens de Deus que viveram a verdade, como Davi, como Eli, e que também Samuel, que também tiveram ali algumas dificuldades na formação dos seus filhos, porque isso faz parte da vida do ser humano, né? E o mundo foi se enchendo, e imagina que hoje um pouco mais de 8 bilhões de pessoas espalhadas nos 4 cantos da terra. E imagina quantos pais, imagina quantos filhos. E é claro que o mundo não chegaria a este número se não tivesse os pais. É claro que o mundo não chegaria aonde está se o mundo não acreditasse, não vivesse este modelo original que Deus criou no início de tudo. Imagina se o mundo lá 300, 400, há 2000 anos atrás, investisse nesse modelo caído que o mundo tem apresentado nos dias de hoje, onde homem com homem, mulher com mulher, pode se casar. E eu digo para você que não pode, porque é errado, é contra a palavra de Deus, é contra a Bíblia. Imagina se isso tivesse crescido, o que seria do mundo hoje? Imagina quantos pais, quantos filhos já existiram na face da terra. Se hoje nós temos aí um pouco mais de 8 bilhões de pessoas na face da terra, imagina o quanto já se passaram, quantas pessoas passaram por essa terra. Isso porque existiu uma família que Deus criou, existia um pai, tinha uma mãe, e então vieram os filhos. E você veio de um pai. Você veio de um pai. Você teve a tua mãe, que você ama tanto. Ninguém nasceu sem ter um pai, a não ser Jesus Cristo, que teve José para poder cuidar dele e cuidou muito bem. Mas imagina que todos precisaram de ter um pai para poder cuidar, para poder amar, para poder ensinar. Imagina que, ainda que o teu pai não tenha sido tão bom assim, o próprio Deus colocou e desejou colocar você como filho do teu pai. E você que está aqui, todos nós somos filhos. Eu tenho meu pai. Você tem o teu pai ou já teve o teu pai? De repente teu pai já faleceu. Ou talvez você não conheceu o teu pai. Mas você veio de um pai. Essa é uma grande verdade. Se você não tivesse teu pai, você não existiria. E Deus colocou você dentro de uma casa. E dentro dessa casa, você precisa entender que existe um pai, que a Bíblia fala, de que nós temos que obedecer. Honrar. Assim como a nossa mãe também. Este pai que, eu vou dizer para você, que ainda não é pai. Você que é filho.
Você que está, talvez, aí pensando em se casar. E talvez você não entende muito por que teu pai cobra tanto de você. Um dia você vai ser pai. E você vai ver o quanto que é difícil essa tarefa. E ao mesmo tempo, maravilhosa. É uma honra poder ser pai. Primeiro porque você faz parte do plano de Deus. Você continua gerando filhos. Essa é uma vontade de Deus. Ser pai não é somente uma vontade do homem, mas a vontade de Deus. Então é uma honra para o homem ser pai. Por isso, pai, eu digo para você, é maravilhoso você ser pai. Apesar das lutas e apesar das dificuldades. E a palavra de Deus, se a gente ler, nós vamos entender de que existe uma tarefa, existe algo para o pai trazer para dentro da sua casa. E eu tenho dito muito isso à igreja, eu digo isso aos homens. E eu gostaria de falar um pouco daquilo que o homem tem que ser dentro do lar. Eu vou procurar ser rápido, porque eu sei que você festejou hoje, eu sei que você, de repente, quer sair um pouco mais cedo para poder comer alguma coisa com a sua família, e eu prometo que não vou demorar. Mas a palavra de Deus mostra para mim e para você, pai, homem, de que nós precisamos ser sacerdotes. É uma tarefa do homem. O sacerdote é aquele que oferece sacrifício. O pai, o homem, o marido é aquele que se sacrifica pelo lar, pela família, para manter a família em pé, para manter os filhos guardados, protegidos. O sacerdote que ora, se a esposa não ora, o marido tem que orar. Se o filho não ora, o marido tem que orar. O pai precisa entender de que é ele que traz a presença de Deus para dentro de sua casa. É ele que tem essa capacidade. Eu costumo dizer para os meus filhos de que eles dependem de mim para serem abençoados. Por quê? Porque Deus é a fonte da bênção. Ele é a fonte. O homem, de acordo com o Salmo 128, é o canal. É um canal aonde essa bênção de Deus vai passar para abençoar a esposa, filhos, netos e toda uma descendência. Então é um homem em nome de Jesus Cristo. Por isso que eu gostaria que você se sacrificasse um pouco no próximo domingo, que viesse para cá. Entenda que você é um sacerdote e que você precisa aprender mais de Deus, que você precisa orar mais ao Senhor, que você precisa ler mais a palavra do Senhor para continuar sendo um bom pai. É claro que nós precisamos nos aperfeiçoar, sim. E como que nós vamos, homens, nos aperfeiçoar? Assim como as mulheres também, mas hoje é para os pais, lendo a palavra de Deus, como sacerdote, nos sacrificando, mais do que a esposa, mais do que os filhos, porque somos um canal de bênção para nossa casa, para nossa família. Além do homem ser um sacerdote dentro de sua casa, ele precisa entender isso, é uma grande responsabilidade. E tem que entender de que ele também é o provedor. Ele é o sacerdote e ele também é o provedor. Imagina o trabalho deste herói. Por isso, filho, você precisa valorizar o teu pai. Imagina o trabalho deste homem. Imagina o pai que precisa acordar todos os dias de manhã, e chovendo ou não, com saúde ou não, ir para o trabalho, para poder trazer o alimento, o sustento para a esposa e para os filhos. Este é um trabalho honrado. É muito bom ser homem, ser marido e ser pai. E hoje é o teu dia, pai. E eu sei que você, em muitas situações e com muitas lutas, e todos os dias, eu sei que você se dedica a isso. Eu sei que você não mede esforços para trazer o sustento para a tua casa. É claro que não estou falando somente de uma provisão material. Claro, isso é uma responsabilidade do pai. Manter o filho vivo, trazendo alimento, sustento, pagando energia para que ele não fique no escuro, pagando água para que ele não fique sem tomar banho,
pagando estudo, dando um curso para o filho, para que o filho possa crescer bem formado e depois ele ter uma carreira profissional boa, produtiva, para que ele possa ser bem sucedido lá na frente. Quantos homens são bem sucedidos hoje porque os seus pais lá no passado, mesmo não tendo a palavra de Deus, muitas pessoas que não conhecem a Deus, foram homens que trabalharam, suaram, para poder sustentar os filhos. Muitos desses pais, dizendo para seus filhos: olha, você não precisa trabalhar, eu não quero que você trabalhe, eu sustento você, mas você tem que estudar. Nós sabemos que hoje acontece isso também. Então este é um outro papel do homem, o provedor, aquele que sai de manhã e volta à tarde com a caça, com o alimento, com o sustento, trazendo esperança para a família. Além de ele ser um provedor na área material, para sustentar o físico e trazer este cuidado para a família, é claro, sendo um bom sacerdote, ele vai ser um provedor espiritual, sendo um bom sacerdote. Por isso que não tem como ser um bom pai e um bom provedor se o homem for somente naquilo que é material. Eu trabalho muito, mas ainda ora pouco. Está falhando. Está falhando porque o mais importante é ser sacerdote. E sendo um bom sacerdote, vai entender que tem uma família para cuidar, que tem filhos para tratar. E além de ser um bom provedor, o homem precisa entender de que ele também é um protetor. Protetor do filho, um protetor da esposa. Este é o trabalho do pai que é bíblico, que faz parte deste modelo, que traz este modelo bíblico para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. E então, este pai, ele tem que entender que ele é protetor. Ele tem que proteger os filhos. E como que ele protege os filhos? Livrando os filhos da angústia, de pensamentos ruins, de tudo aquilo que o inimigo tem feito nos dias de hoje, para poder se apoderar do seu filho. Entendendo de que tem muitas coisas acontecendo no mundo espiritual, aonde o diabo, ele tem utilizado para poder saquear a sua descendência. É na onde entra o pai protetor. E aí não tem como ser protetor se não for um bom sacerdote. É aquele pai que protege o filho, dá esperança para o filho quando volta para casa, quando o sol está indo embora. É aquele pai que cuida da mãe e o filho olha para esse gesto de carinho, de cuidado do pai para com a sua mãe e se sente tranquilo. Porque o que ele vê muito por aí, nas escolas, na rua, infelizmente até na igreja, muitos pais se separando, se divorciando. E quando isso acontece, causa um arrombo dentro do filho. Por quê? Porque o filho não quer isso. Gera medo, pânico. Então cabe ao pai, este protetor, quando estiver junto com a esposa, com a família, procurar de alguma forma mostrar para os filhos: olha, o papai ama a tua mãe. Olha, eu estou junto com vocês. Não é aquele pai que só protege o filho quando ele leva bronca na escola, não é isso. Aliás, se o teu filho leva uma bronca na escola porque fez algo errado, e você corre lá para brigar com o professor, você está errado. Você não está protegendo o teu filho. Muito pelo contrário. Você está levando o teu filho para um outro caminho, aonde ele vai continuar errando, sempre esperando você ir ali para protegê-lo de uma maneira errada. Eu estou falando de um pai que, mesmo pegando o teu filho amado no erro, ele leva o filho para consertar o erro. Ainda que doa. Mas isso é uma proteção. Isso faz parte. E o homem bíblico, ele faz isso. Por quê? Porque ele sabe quem criou a família. O que criou a família é perfeito. E o desejo do coração de Deus é que a igreja de Cristo caminhe por este caminho em busca dessa perfeição. E é claro que o pai tem toda essa responsabilidade.
de proteger a esposa, de proteger os filhos. O filho sabendo que o pai está trabalhando porque ele é um provedor, de que o pai está orando porque ele é um sacerdote, e de que o pai, ele vai voltar para casa porque ele protege a família e não está num bar, em um boteco, bebendo, ou fazendo qualquer outra coisa lá fora. Quantos filhos estão sem essa proteção de um pai cuidador, protetor? Porque muitos estão buscando outras mulheres lá fora. Imagina, no mundo hoje, quantos filhos estão sofrendo porque os pais estão fora daquilo que é bíblico, do ensinamento de Cristo. Quantos filhos, irmãos, que estão sofrendo porque o pai está indo embora, deixando a mãe por causa de outra mulher. Quantos filhos que não conseguem dizer o que estão sentindo. E muitos crescem com traumas. Muitos crescem com muitas dores, com muito sofrimento. Porque o pai que deveria ser o sacerdote, o provedor, o protetor, está indo embora. Talvez isso aconteceu com você. Isso aconteceu comigo. E eu digo para você que é ruim. É horrível. Quantos filhos que estão vendo agora por não ter um pai protetor? Quantos filhos estão sofrendo porque está vendo a sua mãe nos braços de outro homem? E vivendo um relacionamento de agressões, de traições. E o filho quieto, olhando e observando tudo aquilo, não pode fazer nada, não pode dizer nada. Por isso, Pai, em nome de Jesus Cristo, que você ocupe o teu lugar, que você ocupe o teu espaço. É claro que os filhos precisam sim obedecer, e nós vamos falar um pouco a respeito disso, mas você precisa, como sacerdote, como provedor, ser também um protetor. E aí depois disso, e juntamente com isso, na sua caminhada desde pequeno com teu filho, você precisa entender que você também tem que ser um professor. Aquele que ensina o filho no caminho onde deve andar. Aquele que ensina o filho como respeitar a mãe. Como respeitar os mais velhos. Você que ensina o filho como respeitar os professores, o patrão, a igreja. Acima de tudo, como respeitar e reverenciar Deus. Olha o meu trabalho e o teu trabalho, irmãos, como professor, de ensinar o teu filho a ler a Bíblia, a amar a palavra de Deus. Como fazer isso não sendo um sacerdote? É impossível. Pai, olha só que responsabilidade que nós temos. E eu digo que é maravilhoso. É maravilhoso ser pai. Para ensinar os filhos a orar e buscar ao Senhor. A se consagrarem ao Senhor. Vão ser perfeitos? Nunca. Nunca. Mas imagina então se ninguém ensinar. E muito provavelmente, se o pai não ensinar o filho no caminho onde deve andar, o crime vai ensinar. Pessoas maldosas lá fora vão ensinar. A internet vai ensinar. Os artistas vão ensinar. Vão dizer para os teus filhos de que o prazer deste mundo é melhor. De que casar homem com homem é normal. Mulher com mulher, ok. Uma família totalmente fora daquilo que é bíblico. O mundo vai ensinar errado. Por isso, Pai, em nome de Jesus, você precisa entender de que essa é uma responsabilidade nossa. Para você que é pai. E para você que um dia vai ser pai. Para você que um dia vai poder gerar um filho, e não é somente gerar. Não é somente colocar um filho no mundo.
Não é somente trazer um filho para este mundo e ter uma boa carreira profissional e ter sucesso lá fora e ter uma bagunça dentro de casa. Não. Acima de tudo, ser um bom sacerdote, para ser um bom provedor, um protetor e um professor. Agora, pai, para que isso aconteça, você precisa ser íntimo de Deus, buscar o Senhor. Agora, filhos, o que a palavra de Deus nos diz aqui nesse texto? Hoje é dia dos pais. Filhos, obedecei os vossos pais no Senhor. Por quê? Por quê? Por que obedecer o meu pai? Por que obedecer a minha mãe no Senhor? Porque o vizinho quer? Porque meu amigo disse que eu tenho que obedecer? Não, porque isso é justo. Porque isso agrada o coração de Deus. Filho, quando você obedece o teu pai e a tua mãe no Senhor, de acordo com a palavra de Deus, você está praticando a justiça. E você está agradando o coração de Deus. Quantos filhos, é claro que nós sabemos de que isso é bíblico. Nos últimos dias aconteceria de que os filhos, Paulo fala para Timóteo, de que os filhos seriam desobedientes aos pais. Mas que isso não aconteça comigo e nem com você. Se você deseja ser abençoado por Deus, honrado por Deus, se você deseja ter um futuro maravilhoso, aprenda a obedecer o teu pai e a tua mãe. Quantos pais estão sofrendo? Quantos pais estão sofrendo agora, irmãos? Porque os filhos, mesmo depois do pai ter ensinado algo de bom para os filhos, e muitos estão nas drogas, na prostituição. Quantos pais sofrem dentro das igrejas? Porque os filhos, dentro das igrejas, ainda se rebelam contra seus pais. Quantos pais são desonrados por filhos dentro da igreja? Filhos, em nome de Jesus, obedeça ao teu pai, obedeça a tua mãe, porque é justo. Se é justo, agrada o coração de Deus. Se é justo, traz vida para você. Se é justo, mostra que você terá um futuro maravilhoso diante do Senhor. Então, em nome de Jesus Cristo, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porquanto isso é justo. Honra o teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento como promessa. A Bíblia fala que nós temos que honrar o pai e a mãe. E não fala se o pai for bom. Honra se o teu pai for bom. Não. O teu pai é importante, tem que ser importante na tua vida, irmãos. Independentemente se ele é bom ou não, a Bíblia fala que você tem que honrá-lo. Ele e também a sua mãe. Quantos filhos queriam ter um pai hoje, vivo, para honrar e não tem? Quantos filhos perderam seus pais em um acidente? Ou talvez por conta de um câncer? Quantos filhos que não conhecem os seus pais? Ou morreram, ou foram embora. Nasceram e não sabem quem é. E queriam ter os seus pais para poder honrá-los. Queriam ter os seus pais para poder obedecê-los. Quantos filhos que foram abandonados
E queriam ter os seus pais de volta. E com certeza você tem um teu, que não é perfeito, mas faz de tudo para sustentar você. E quantos filhos que desonram seus pais, que desobedecem, que gritam, respondem para os pais, perto de outras pessoas. Isso é pecado. Honra o teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento como promessa, para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. Além de ter vida longa, vai viver bem. Imagina vivendo bem com vida longa. Para quem que é essa promessa? Aliás, todas as promessas de Deus para os filhos, para aqueles que temem ao Senhor, para aqueles que obedecem, para aqueles que reverenciam seus pais. Quantos pais estão angustiados, vivendo uma vida de desgosto por conta dos filhos que geraram? E aí muitos filhos são até amaldiçoados pelos seus pais. E aí então o inimigo aproveita da situação para gerar uma contenda dentro do lar, quando na realidade o desejo do coração de Deus é de dar vida e de trazer um bem-estar no meio da família. Independentemente, irmãos, de coisas materiais, independentemente se a mesa está cheia, se é farta ou não, honre o teu pai, obedeça o teu pai. Se teu pai já morreu e não foi bom, honre ele. Como? Não falando mal dele. Se teu pai ainda é vivo e não mora com você e não foi bom, honre ele. Como, pastor? Não falando mal dele, não falando dele, não falando da tua mãe. Porque se não deu certo, o inimigo aproveitou da situação. Agora, em nome de Jesus, faça dar certo você, como filho. E se você é pai, também como pai. Para que você possa desfrutar das maravilhas de Deus para a tua vida. Para que você possa ter uma descendência abençoada. Imagina você olhando para a sua descendência, crescendo, se desenvolvendo em Cristo. Porque quando você obedece teu pai e tua mãe, você está honrando Deus. Quando você honra o pai e a mãe, você está honrando Deus primeiramente, obedecendo a palavra dele. E Deus não fica devendo nada para ninguém. Imagina você olhando, você com o teu pai, e você o pai, vendo os seus filhos crescendo, e você que um dia vai ter filho, imagina ele crescendo e honrando você. Será que você que não trata bem do teu pai, vai querer ser tratado da mesma maneira pelo teu filho lá na frente? Todos nós gostamos de ser bem tratados, irmãos. Nós gostamos. Imagina você, pai, e você, filho, vivendo aquilo que Deus deseja para a tua casa, para a tua família. Independentemente se lá atrás deu tudo errado. Eu não sei hoje, nesse dia dos pais, eu não sei se você recebeu um presente, um abraço, e quantos estão tristes, porque não receberam nada. Eu digo a você, fica tranquilo, fica em paz. Eu sei que para muitos aqui o dia foi maravilhoso, para mim foi maravilhoso. Acordei cedo com um café, minhas netas, meus filhos, minha nora, minha esposa, fazendo uma surpresa para mim. As netas chegando lá, fecha o olho. Fecha o olho. Isso é muito bom, irmãos. É muito bom. É maravilhoso. Aí você olha para a mesa, tem tanta coisa para comer, você não sabe por onde começar. Aí você quer comer tudo. Aí você acaba saindo da dieta, né, Danilo? Aí sai da dieta. Por quê? Tem tanta coisa para comer,
Mas isso é o mais importante? Não. São as pessoas que estão ao redor da mesa. Ontem, na sexta-feira no almoço, meu filho Pedro, mais novo, mandou mensagem: pai, eu estava na cabana, pai, vamos almoçar no shopping hoje? Eu respondi: só se você pagar a conta. E ele não me respondeu até agora. Aí fomos eu, o Mateus é o mais velho, e ele. De vez em quando, a cada 15 dias, a gente vai ali para a gente falar, conversar. É importante isso, né? Nós trabalhamos juntos, e agora, aos poucos, eu estou deixando eles para cuidar mais da loja, do trabalho ali. Eles estão sentindo o peso da responsabilidade. E a gente vai ali para conversar a respeito da empresa. E também outros assuntos. Ficamos ali muito tempo. E aí, no final, vai eu, mais novo, que deveria já, né, começar a aprender a pagar a conta. Nós vamos tomar um café enquanto o Mateus, o mais velho, está na fila, com o cartão na mão para poder pagar. E pagou. E isso é maravilhoso. Aí ontem, eles foram para Catanduva para ver o jogo lá do Pedro Henrique, né, do Guarani, veio jogar contra o Catanduva, e eles foram para lá. E aí chegaram, era quase 2 horas, umas 2 horas, Pedro. Pedro almoçou. A hora que ele foi dar aquele cochilo, eu bati na porta: Pedro, levanta, vamos lá para a chácara. Eu já abri buraco, e nós temos que colocar uns morões lá, fazer uma cerca. O Mateus já está indo, e você precisa nos ajudar. Ah, pai, Pedro, vamos. Tem que formar meu filho. Ah, eu quero dormir, ok, mas tem responsabilidade. E aí o filho tem que ir, vai, e foi com alegria. E eu ontem, nós ficamos ali, um coloca o morão, e eu fiquei nivelando o morão para não ficar torto. E aí um colocava a terra, e deixamos o trabalho mais pesado para o Pedro, para socar, compactar a terra. Mas suou, hein, Danilo? Suou. Dessa vez não teve concreto, só para jogar e deixar ali, não. Teve que deixar o morão firme ali, fixo, na mão, no braço. E conversando, brincando, rindo. O tempo passou, dali a pouco chegaram as minhas netas para andar de cavalo. E aí teve um momento que eu fui lá mais para a parte mais baixa da chácara. E os dois trabalhando lá, eu fiquei olhando, falei: Deus, eles não sabem disso. Eu fiquei olhando de longe, falei: Deus, obrigado. Obrigado porque eu tenho 2 homens do meu lado. Eu tenho meus filhos do meu lado. Obrigado porque é um trabalho simples, mas eu tenho eles do meu lado. Obrigado, Deus, porque eles estão lá conversando, brincando. Um fica tirando sarro no outro. E o tempo passou que a gente nem percebeu. Sabe, irmãos, eu poderia ter perdido tudo isso lá atrás. Eu poderia. E eu sei que Deus tem algo ainda maravilhoso para minha casa, minha família, para um futuro com toda a minha descendência, assim como tem para a tua também. Por isso, em nome de Jesus, filhos, aprendam a honrar os seus pais. Aprendam a obedecer os seus pais. Pai, no nome de Jesus, seja um bom sacerdote. Procura ser o exemplo. Seja um provedor. Seja um protetor. Seja um professor. E que Deus seja glorificado neste teu trabalho de pai. Filhos, que Deus seja glorificado nessa tua caminhada como filho. E que você seja honrado. Deus dando a você filhos obedientes lá na frente. Famílias diferentes. A tua família precisa resplandecer lá no teu bairro, na tua rua, no meio da tua parentela. Você como pai, aí tem a esposa, a mãe, e você, filho, em nome de Jesus, dê alegria para o teu pai. Filhos, dê alegria para o pai de vocês, no nome de Jesus. Amém? Eu vou pedir para que o pessoal da mídia, não sei se vai dar certo, linhas, vamos passar, depois nós já vamos orar. Passar um vídeo, talvez você já tenha visto, para que leve eu e você a uma reflexão
O que é aqui? Um pardal, pai. Um pardal. É um pardal. O que é aqui? Por que está fazendo isso? Eu já disse várias vezes. Isso é um pardal. Não consegue entender? Onde vai? Em voz alta. Hoje, meu filho caçula, que há uns dias completou 3 anos, estava sentado comigo no parque, quando um pardal pousou na nossa frente. Meu filho me perguntou 21 vezes o que era aquilo, e eu respondi as 21 vezes que era um pardal. Eu o abracei todas as vezes que ele repetiu a pergunta, vez após vez, sem ficar bravo, sentindo carinho pelo meu inocente garotinho. Aleluia. Se coloque de pé. No nome de Jesus. Filho, talvez você não se lembre o quanto que teu pai teve que ter de paciência com você lá no passado, quando você era uma criança. Quantas atitudes do seu pai, quantos abraços que ele te deu, quantas vezes teu pai te socorreu, quantas vezes teu pai chorou vendo a tua dor. Mas você era pequeno e você nem lembra disso. Quantas vezes você, bebê, o teu pai teve que acordar para ajudar tua mãe? Mas você não se lembra disso. Quantas vezes o teu pai brincou com você mesmo estando triste, doente, cansado, com problemas no trabalho, e aí chegou aí em casa e você queria brincar com ele. Mas você não se lembra disso. Quantas vezes o teu pai te protegeu? Quantas vezes o teu pai sacrificou por você? Eu não sei se você tem boas lembranças do seu pai quando você era pequeno. Eu não sei. Agora, o que você precisa fazer é gerar boas memórias no seu pai. No nome de Jesus. Você que é um adolescente, você que é um jovem, você que já é um adulto, você que é casado. Quantos filhos não conversam com seu pai? Meu pai foi embora, eu tinha 6 anos de idade. Eu liguei para ele hoje: pai, eu liguei para te cumprimentar. Feliz Dia dos Pais. Oh, meu filho, para você também. Eu sei que
Para ele isso é muito importante. Ele tem mais filhos. Tem mais 3. Tem 3 aqui e 3 lá. Mas é o meu pai. Eu falo para os meus filhos que eu queria ter tido um pai para respeitá-lo, vivendo comigo, para eu poder honrá-lo de acordo com a Bíblia. Ele está longe. É um privilégio, seria um privilégio. E quantos que não conseguem gerar essa memória boa nos pais e que não têm paciência com seus pais? Eu pedi para passar esse vídeo rápido. Eu não sei se você entendeu. Eu imagino que sim. Como você tem tratado o teu pai, que te tratou com tanto carinho quando você era um bebê, quando você era criança e se sacrificou por você. Feche seus olhos, vamos orar. Há tempo ainda. Enquanto há fôlego de vida, há esperança. Se você nunca honrou, você pode começar a honrar. Se você nunca obedeceu, você pode começar a obedecer. Se você nunca teve um gesto de carinho com o teu pai, você pode começar hoje. Você pode ligar para ele. Você pode perdoá-lo, você pode pedir perdão. Você pode chamá-lo de pai porque você foi gerado dele. Ele é teu pai. Não, Deus não errou. Deus não errou. Deus não erra. O desejo do coração de Deus é de levar eu e você a acertarmos a partir de hoje, honrando o nosso pai, a nossa mãe. Eu queria que você falasse com Deus agora. Eu queria que você pedisse perdão para Deus. Eu queria que você pedisse ajuda para Deus, para que você possa ser um filho melhor. E você que é pai, um pai melhor. Peça para Ele. Senhor, em nome de Jesus, aqui está a sua igreja, Pai. Todos aqui nasceram de um pai. Todos aqui. Cada um tem a sua história. Mas independentemente da história, o desejo do teu coração é que o pai seja um pai bíblico e que o filho também seja um filho bíblico, de acordo com a família bíblica, para que o teu nome seja glorificado. Querido Deus, como que nós falhamos, Pai, no dia a dia, quantas ofensas dentro da nossa casa, quanta rejeição, quantos desrespeito. Nós vimos este vídeo agora, Pai, de um pai que teve muita paciência com o filho, e o filho perdendo a paciência com seu pai, já velho e cansado. Deus, em nome de Jesus Cristo, ajuda-nos, ó Deus. Ajuda o homem que é pai a ser um pai verdadeiro, que agrada o teu coração. Ajuda, Deus querido, os filhos a obedecer os seus pais, a honrar os seus pais. Deus, e que o futuro, Deus, de cada um seja maravilhoso e perfeito para a glória do teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia.